galera, o Esportes Gerais está no ar. Venha com a gente e fique por dentro dos mais variados esportes. E nesta edição você vai conferir de perto o futevôlei, a animação dos cheerleaders e uma corrida bem diferente, a Bravos Race. E no quadro Em Ação nós nos divertimos bastante no stand-up paddle. E para finalizar, tem entrevista especial com André Vasconcelos, campeão em esgrima de cadeira de rodas. Não percam que o programa está demais. Água gelada, fogo, rampas, arame farpado e muita lama. Estes são alguns dos obstáculos da Bravos Race, uma corrida que desafia os limites físicos e emocionais dos participantes. E agora você confere aqui no Esportes Gerais a edição que rolou em Belo Horizonte. Eu não vou vestir a camiseta do Bravos em vão! Eu vou me divertir acima de tudo! Eu vou me divertir acima de tudo! Vou terminar sujo de lama! Mas de alma limpa! Porque eu sou bravos! A minha função aqui no evento é motivar as pessoas a completarem o percurso. Entender que essa prova é uma prova onde eles precisam de ajuda um do outro, nada a gente consegue sozinho. Aqui em BH nós temos 15 largadas, tá? Média de 200 pessoas por bateria, a cada 15 minutos aproximadamente a gente faz uma largada, uma bateria. O objetivo da prova era passar por 15 obstáculos ao longo de 6 quilômetros de circuito. Alguns dos obstáculos mais temidos eram o Sibéria, um tanque de água gelada para atravessar, e o Monte Bravos, uma rampa de 4 metros revestida por um plástico escorregadio. Além disso, os obstáculos incluíam carregar toras de madeira, se jogar na lama, pular fogueiras, tomar choques e muito mais. A gente se prepara durante a semana, nós somos praticantes de crossfit, né? E nos últimos 30 dias intensificamos um pouco os treinos e tudo, então foi uma preparação legal, uma preparação bacana. Tá com medo de algum obstáculo? Não, sinceramente não. Talvez um pouquinho de medo daquele que dá choque, mas a gente tá aí pro que deve. A corrida é inspirada nos treinamentos dos militares e, além dos desafios físicos, exige também muito trabalho em equipe. O tempo para realizar o circuito não é cronometrado, pois o objetivo da Bravos é cumprir todos os obstáculos sem deixar ninguém para trás. Mas as coisas não são fáceis assim. Rola pressão dos organizadores em cada obstáculo e existem penalizações caso eles não sejam cumpridos da forma correta. Os organizadores procuraram escolher aqui o CPOR justamente por estar dentro da unidade militar e a prova busca trazer essa realidade dos nossos treinamentos, das nossas vivências preparando para a guerra e demonstrar um pouco para o público em geral da atividade que a gente faz. Mais difícil foi passar ali na onda dos choques ali, porque aconteceu no momento ali minha perna deu uma travada. Aí parecia que eu ia até, não sei, deu uma sensação assim estranha mesmo, o choque para travar. Foi feito para redefinir os limites e tudo aquilo que antes você acha que não conseguiria, você vê que se torna tudo mais fácil principalmente com o espírito de corpo, quando você está ali com seus amigos e tudo se torna uma diversão. O evento contou com a participação de 3.000 pessoas e, apesar do calor, a animação dos participantes era contagiante. A gente está até querendo ver a possibilidade da gente repetir a prova, porque a gente queria se inscrever na prova de 10 km, mas infelizmente nessa temporada em Belo Horizonte só teve a prova de 5, mas na próxima de 10 a gente está dentro. Tamo junto ou não tamo, time? Nós treinamos muito pesado desde o início do ano, todos os obstáculos nós passamos com facilidade. Então pode vir, galera, participar do Bravos. Uhul!
diretamente das praias para o mundo todo, o futevôlei vem conquistando cada vez mais participantes. Afinal, não tem idade para começar. Eu fui ex-atleta de futebol, né, profissional, e um grupo de amigos que jogou futebol começou a jogar o futevôlei, né, de brincadeira e tudo. E a gente começou a gostar, o futevôlei foi crescendo muito, né? E a onda pegou. Comecei mais na amizade assim e hoje a coisa foi crescendo, a gente está fazendo um trabalho bacana aqui no Jaraguá, onde já tem vários alunos e principalmente a moçada mais nova, que está gostando muito desse esporte aqui em Belo Horizonte. A gente tem alunos aqui de 14 anos até de 60 e poucos anos, entendeu? Então quem gosta do futevôlei é um esporte, é uma prática esportiva muito saudável, né? Você trabalha o corpo todo, então é muito interessante e não tem nada que impeça qualquer pessoa de qualquer idade. O futevôlei surgiu nas praias brasileiras na década de 1970. O esporte é uma variedade do vôlei de praia, em que se deve tocar a bola com qualquer parte do corpo, exceto os braços, antebraços e as mãos, como no futebol. O jogo acontece numa quadra bem parecida com a de vôlei de praia, em duplas, trios ou quartetos, masculinos, femininos ou mistos. Cada equipe pode dar até 3 toques na bola, sendo que um jogador não pode tocar nela por 2 vezes seguidas. Nós começamos há 12 anos atrás. Não tinha essa quadra aqui, na verdade, não era de areia, era cimento. Maravilhoso. A gente adquire um preparo físico fantástico e a saúde em primeiro lugar, né? Não tem contato, você não tromba com ninguém, não machuca e o seu preparo físico fica muito bom porque é forte, a areia não é pesado. Exigindo uma excelente condição física e um leque enorme de atributos técnicos, o esporte apresenta muitos benefícios para quem pratica. Tem muita relação com o futebol. Então eu fui vendo outras pessoas jogando, eu tenho familiares que jogam, então eu fui vendo e fui gostando. Eu já venho aprendendo, por exemplo, como pegar com peito, de ombro, coisa. É um jogo aéreo que a gente não trabalha tanto assim no futebol. Futebol americano, jogo rolando, os espectadores animados e, é claro, as líderes de torcida. Parece até filme, né? Mas essas meninas fazem muito mais que animar jogos e balançar pompons, não é? É isso mesmo, Mariana. O treino é pesado. É necessário muita força, flexibilidade e ritmo. Além disso, a prática intensifica o trabalho em equipe e a confiança. O cheerleading surgiu nos Estados Unidos em 1884. Inicialmente, as equipes eram formadas apenas por homens que animavam as torcidas de jogos universitários. No Brasil, o esporte foi oficializado em 2008. A equipe surgiu no início de 2013, porque a Atlética da Engenharia foi reinaugurada em 2012. E aí, quando começaram a surgir as equipes de todas as modalidades, a nossa ex-capitã, Carolina, ela tinha sido ginasta e ela deu a ideia para o pessoal que estava fundando a Atlética de criar um grupo de líderes de torcida. No início eles não botaram muita fé não, falaram assim, não, isso não vai dar certo, mas vamos colocar umas meninas para torcer pra gente. A gente tem um coach de tir, que é o Lucas, ele é ex-atleta nosso. E ele faz a parte de tir mesmo, que vocês vão ver aqui depois, elevações, a parte física é por conta dele. A parte de alongamento, coreografia, atividade corporal, é a Isabela, ela é coreógrafa, formada em dança. E a coreografia das competições, quem faz basicamente sou eu, mas com a ajuda dos dois. A atividade é um misto de dança, ginástica e acrobacias realizadas em grupos. Além dos movimentos de tumbling e dança, as posições são divididas em base lateral, base traseira e flyer. Gente, explicando para vocês aqui a posição do estante, no caso, são 2 bases laterais, no caso formado pela Maria e o Pedro. O José, ele é a base traseira e a Isabel de flyer. A força é usada basicamente na perna e no braço
E isso é o que que a gente procura muito quando a gente está procurando duas bases laterais. No caso da Flyer, a gente está procurando por uma pessoa que tenha bastante flexibilidade, que ela seja não muito alta, mas que ela tenha força, inclusive na perna, e muito controle corporal. No caso da base traseira, normalmente é uma pessoa que ela tem que ser alta justamente para fazer alguns movimentos. As performances das cheerleaders ganharam adeptos e fãs no mundo inteiro. As grandes competições americanas são veiculadas até em canais internacionais de TV. No Brasil, além dos campeonatos universitários e apresentações, a UBC, União Brasileira de Cheerleaders, organiza anualmente um campeonato nacional, subdividido em categorias como solo e distante. Eu estava andando pelos corredores e tinha um banner de processo seletivo. Aí eu olhei e me interessei, porque eu já fiz ginástica olímpica e já fiz 8 anos de dança, mais ou menos, e eu gostei muito. Aí eu entrei, fiz a seletiva e eu adoro os treinos, porque cada treino é um desafio. Porque, por exemplo, eu comecei sendo base e agora eu treino às vezes como flyer, que é a menina que fica em cima. E é muito desafiador, porque todo dia é um movimento diferente, você fica com medo, mas sempre dá tudo certo. Ou não, às vezes dá uma caída, mas é ótimo. Quem assimila o cheerleader apenas às meninas está muito errado. A presença de meninos é mais que bem-vinda e de grande ajuda, devido à força necessária para sustentar as flyers. Desde que eu era pequeno, eu sempre gostei de tentar fazer acrobacias, né? Aí sempre chama atenção em filmes, americanos sempre tem e tal. E aí um dia eu tava andando aqui pela faculdade e vi que a equipe tava treinando. Nessa época a equipe tinha o quê? 4 homens só. E o negócio sempre me chamou atenção. Eu fui lá, perguntei como é que era, como é que funcionava. Eu falei, não, vamos treinar. Sempre gostei de praticar esporte, então é um esporte diferente. E você faz força de tudo que é jeito, então você tá malhando sem precisar de malhar, odeio malhar. As meninas é muito divertido, é sempre muito divertido. Cai, pula, machuca, não machuca, é sempre muito legal. E o pessoal pega no pé um pouquinho, né? Não sei o que, cheerleader e tal, mas nada demais, acho que nunca nenhum problema. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que ainda tem muita coisa bacana. O quadro em ação está refrescante. Nos acompanhe uma linda aventura no stand-up paddle. E conheça também a incrível história do nosso entrevistado especial, o André Vasconcelos. É rapidinho. Olá, estamos de volta com Esportes Gerais e hoje vamos nos aventurar em águas mineiras e mostrar que mesmo sem mar, podemos nos divertir bastante nos dias quentes. Água, sol e uma paisagem incrível. E o Em Ação de hoje tem tudo isso com o stand-up, um esporte que pode ser praticado em rio, mar ou lagoa. Variante do surf, o stand-up paddle, ou SUP como também é conhecido, o praticante fica em cima de uma prancha e utiliza um remo para se mover na água. E para isso é preciso muita força, equilíbrio e concentração. E hoje nós viemos conferir e vamos mostrar para você. O stand-up chegou aqui já tem uns 5 anos, com essa ideia minha de estar viajando para o Rio de Janeiro. Sempre tive essa vontade de trazer um pouquinho do Rio para Belo Horizonte. E eu cheguei, trouxe uma prancha, comecei a remar com os amigos. Por ser educador físico, estar trabalhando em academia, tentar trabalhar com um diferencial, eu subi com os amigos. Aí a hora que eu vi, no terceiro final de semana, tinha uns 15 esperando para andar em uma prancha só. Aí é um hobby que foi se interagindo e virando um business aí. O que eu acho interessante do stand-up é que ele é bem amplo ao processo de restrições, né? Tem desde o menino
vamos colocar, de 5 anos até uma pessoa de 60 anos, 70 anos. É um processo bem fácil. O stand-up ele cresce por isso. É a facilidade do esporte, de você interagir. A questão lagoa é uma questão também que ela facilita um pouquinho, né? O que é o único que possa limitar dentro de um processo de dificultar é o vento. Porque o resto tudo é tranquilo, que não tem mar, não tem corrente, não tem ondulação. Tudo começou no Havaí nos anos 60, quando surfistas subiam em pranchas compridas com a ajuda de remos de canoa para tirar fotos um dos outros. No início dos anos 2000, os havaianos começaram a praticar o SUP como alternativa de treino, quando o mar não estava em condições favoráveis. No Brasil, o esporte chegou recentemente, já com equipamentos mais modernos, e logo se tornou febre. Johnny, conta pra gente um pouquinho sobre os equipamentos e as instruções básicas para início da prática. Tá. A gente está aqui com uma prancha 10.6, que significa 10 pés, né? Em torno de 3,5 metros de prancha, de comprimento, tá? A gente tem aqui um strapzinho, que é aonde você conecta no seu tornozelo aqui, ó. A gente tem um remo, na verdade, que é o remo de carbono, que é um remo mais leve. A gente se lembra que a gente está sem colete aqui, mas por uma situação que todo mundo já está com sua responsabilidade própria aí, não, então isso é tranquilo, mas na escola é obrigatório. De início, sempre lateral pela prancha. Toda prancha ela tem essa pegada, é onde é o centro da prancha, onde você tem que ficar ajoelhado, que é a posição 1, e em pé, que é a posição 2. Então tem um lado, a traseira da prancha, onde fica a quilha, que é a que te dá a direção. Então você fica sempre de frente, o ajoelhado paralelo e os pés também paralelos quando for subir. E essa transição, quando for subir, você vai estar colocando as mãos à frente, fazendo 4 apoios, colocando um pé, colocando o outro na sequência, olhando para frente, vai deslocar, esticando o corpo, olhar para frente, respiração, tranquilidade e alternando as remadas, direcionando para onde você tem que, né, o seu objetivo. Vamos lá, Johnny? Chega de falar, agora remar. Eu já participei algumas vezes aqui em Belo Horizonte mesmo, já pratiquei algumas vezes na Lagoa e fiz também algumas vezes quando eu morei no Canadá há um tempo. Lá também tem vários lugares muito bonitos para praticar esse tipo de esporte e é um esporte que é bem variável, entendeu? Você pode praticar desde no mar, sendo um esporte radical, pegando ondas, como aqui, relaxando numa lagoa. Gente, foi uma delícia, eu tava morrendo de medo de entrar e fazer o stand-up, porque eu já fiz uma vez e passei maior aperto no mar, mas realmente aqui na Lagoa é muito mais tranquilo, a gente pega o jeito fácil, o equilíbrio depois da primeira vez que você sobe e fica em pé é tranquilo, não é, Isabela? Foi maravilhoso, a parte de cair na água também é muito legal, a gente não precisa só fazer o esporte, mas também pode relaxar, pode tomar sol, foi realmente incrível e vale a pena repetir. E agora, gente, fiquem com a entrevista mais do que especial com o tricampeão brasileiro de esgrima em cadeira de rodas, André Vasconcelos. Valeu! Valeu! Na entrevista especial de hoje, o atleta convidado é exemplo de garra e superação. Cadeirante, desde que sofreu um acidente de moto, ele não desanimou e vem conquistando títulos importantes para o Brasil pelo mundo. O nosso convidado especial é o campeão André Vasconcelos. E vem com a gente conhecer essa história fantástica de perto. André, muito obrigada por sua participação, primeiramente. Ele é esgrimista em cadeira de rodas e conta pra gente por que e quando você se tornou cadeirante.
E qual foi o seu primeiro contato com a esgrima em cadeira de rodas? E como que foi para você se adaptar à esgrima em cadeira de rodas no início, assim, as dificuldades? E existem muitas diferenças nas regras da esgrima convencional e da esgrima em cadeiras de rodas? E mostra pra gente os equipamentos que vocês usam. Uhum. E como que é essa proteção da roupa, esse colete que você comenta? E o André acaba de participar de um campeonato mundial, encerrando a sua participação como 10º colocado no mundo. É isso mesmo, Mariana. E como ele acabou de falar, ele também conquistou o primeiríssimo lugar na categoria C, espada. André, é isso mesmo? Conta pra gente suas vitórias e como que tá sendo esse tanto de conquista. E quais foram as maiores mudanças que o esporte trouxe para a sua vida pessoal? André, conta pra gente como é a sua rotina de treino durante a semana. E na equipe de vocês tem quantas pessoas? E qual que é a dinâmica do treino da esgrima em cadeira de rodas? Quais são essas categorias da esgrima em cadeira de rodas?
Gente, o André, como um exemplo, né, de superação, a gente queria que você deixasse um recadinho para pessoas que passaram ou por situações semelhantes ou que precisam de um incentivo para seguir em frente ou mesmo entrar nessa carreira do esporte. André, muito obrigada por participar do Esportes Gerais. Foi um prazer te receber e compartilhar essa história maravilhosa de vida. E parabéns e que você consiga outras conquistas. Parabéns, muito obrigada, André. O Esportes Gerais fica por aqui. Quer rever essa e outras matérias do programa? Acesse nosso canal no YouTube, Memória PUC TV. Envie também sugestões ou conte pra gente que outro esporte alternativo você gostaria de ver aqui no programa. O endereço é esportesgerais@pucminas.br. Até a próxima! Tchau!